Aí eu faço uma pergunta para você: Jesus amava todo mundo? Jesus se relacionava com todo mundo? Jesus se relacionava só com quem era da religião, do judaísmo? Ou Jesus se relacionava também com pessoas de fora da sua religião? Agora, a terceira pergunta que eu tenho para te fazer: ele se relacionava com todo mundo igual? Ou ele tratava as pessoas com algum nível de diferença? Eu vou te mostrar na palavra de Deus 6 níveis de relacionamento de Jesus, para você aprender a se relacionar com Deus, para você aprender a se relacionar com a sua família, para você aprender a se relacionar com seus amigos, para você aprender a se relacionar com seus colegas de trabalho, para você aprender a se relacionar com as pessoas da rua da tua casa, teu condomínio, no trânsito, porque a falta desse discernimento espiritual, principalmente na vida das pessoas que são evangélicas, elas acham o seguinte, que ela tem que ter o mesmo nível de relacionamento com todo mundo. Ela trata todo mundo no mesmo nível. Deus está no mesmo nível da família, está no mesmo nível dos amigos, os amigos estão no mesmo nível dos colegas de trabalho. Entre os amigos ela não sabe quem são os melhores amigos, as melhores amigas. Você sabe que muitos casamentos foram destruídos? Muita gente não consegue desenvolver no seu trabalho, muita gente não consegue desenvolver espiritualmente, emocionalmente. E se mexe no teu emocional, vai mexer no teu físico, vai mexer no teu espiritual também, porque ela não sabe se relacionar com as pessoas. Eu vou mostrar para você, não em uma, porque presta atenção, você tem que ter muito cuidado com quem pega um versículo da Bíblia e isola ele de toda a Bíblia, e monta uma teologia, ou monta uma pregação, ou monta todo um conceito em cima de um versículo isolado de toda a Bíblia. Eu vou mostrar para vocês, em várias passagens dos evangelhos, que Jesus tinha 6 níveis de relacionamento. Ele amava todo mundo, como nós e vocês falaram acertadamente. Ele se relacionava com todo mundo, ele conversava com todo mundo, ele atendia todo mundo. A gente nunca viu Jesus dizer não para ninguém. Ele disse não primeiramente para aquela mulher cirofenícia que não era judia, mas por causa da perseverança da sua fé ele acabou abençoando. Já fizemos uma pregação sobre isso. Mas não pense que Jesus tratava todo mundo igual, no mesmo patamar, no mesmo nível, não. Jesus sabia separar quem era quem, no ministério dele, na vida dele. E tem gente que ela não sabe separar quem é quem na vida dela. Por isso que há frustração, por isso que há desapontamento, por isso que a pessoa não consegue se firmar com Jesus. Então, por exemplo, primeiro nível de relacionamento de Jesus, multidões. Jesus era um pregador, um pastor de multidões. A gente vê isso, por exemplo, você pode abrir aí Mateus 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. E o que Jesus fazia com essa multidão? Compadeceu-se dela. Mateus 14. E curou os seus enfermos. Você pode ver em Marcos 2,13. Por isso que eu vou dar várias referências. Depois você pode me mandar um WhatsApp que eu mando para você. Marcos 2,13, de novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão, vamos lá? Multidão, nós temos uma multidão também na nossa vida. Você se relaciona com um monte de gente, redes sociais, trabalho, na rua, tem família, no meio da família tem parentes, na sua rua, no seu bairro, trânsito. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão, vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Muito bem. Então qual era o tipo de relacionamento que Jesus tinha com as multidões? O que ele fazia? Ele curava as multidões, libertava as multidões e pregava o reino de Deus para as multidões. Por isso que muito desse pessoal das multidões iam atrás de Jesus, somente a maioria deles,
99,9% atrás de quê? Milagres. Quando Jesus foi preso, essa multidão ficou com Jesus? Não estou ouvindo você, ficou com Jesus? A multidão nunca fica contigo. Os nossos números de seguidores nas redes sociais não quer dizer nada. Um monte de gente que você conhece, ou um monte de gente que você ajuda, não quer dizer nada. Qual era o relacionamento de Jesus com as multidões? Curava, libertava, ensinava. Mas a multidão não ficou com ele quando estava preso. A multidão não disse assim, quando foi falado assim, ou solta Jesus ou solta Barrabás, a multidão falou o quê? Solta Barrabás. Então você pode ler os evangelhos. Você vai ver que Jesus tinha um relacionamento com a multidão de amor, de se compadecer, de curar, de libertar. Esse é o primeiro nível de relacionamento, com a multidão. Segundo nível de relacionamento, são 6. E nós que somos cristãos, você sabe qual é o significado da palavra cristão? Qual é o significado da palavra cristão? No original, o significado da palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Cristão quer dizer, ele é um pequeno Cristo neste mundo. Ou como vocês disseram, um seguidor de Cristo. Mas no original da palavra quer dizer um pequeno Cristo. Quer dizer, é uma pessoa que ela está olhando e imitando quem? Uma igreja, uma religião, uma teologia, dogma. Não, ela está imitando quem? Você quer saber como se relacionar com as pessoas e com Deus? Olhe para quem? Jesus. Segundo nível de relacionamento de Jesus, pessoas que ele era mais próxima, pessoas que passavam mais tempo com ele, que eram os discípulos. Quando eu falo discípulos, você já liga logo os 12, mas não era somente os 12, depois os 12 eram os 12 apóstolos. Por exemplo, lá em Mateus 9:9, você pode ler também em Lucas 5:27, de novo saiu João 6:66 ao 67, o título é Muitos discípulos se retiram. À vista disso, muitos dos seus discípulos, então Jesus tinha multidão, Jesus tinha discípulos. Quem era mais perto de Jesus? Mesmo que você não tenha muito conhecimento bíblico, quem você acha que tinha um relacionamento mais perto de Jesus? As multidões ou os discípulos? Por isso que eram discípulos. Então havia um tratamento diferente. Quem recebia mais do reino? As multidões ou os discípulos? Discípulos. Então não pense que Jesus tratava todo mundo igual. E esse é o problema de muita gente. Ela acha que ela ama todo mundo, ela acha que ela tem que tratar todo mundo igual. Ela não sabe diferenciar quem é quem na vida dela. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E esses discípulos não eram os 12. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12. Está vendo como não eram os 12? Então Jesus, por exemplo, quando Jesus pegou 70 e deu autoridade para esses 70 pregarem, curarem e libertarem. Por exemplo, ele não deu autoridade para a multidão. Ele não chamou lá no Monte da Bem-aventurança a multidão, ou ele não pegou lá a multidão do milagre dos pães e dos peixes e disse assim: eu dou autoridade para vocês pregarem, para vocês curarem, para vocês libertarem, expulsarem demônios. Jesus fez isso com a multidão? Jesus fez isso com os discípulos. Você não pode dar coisas preciosas para todo mundo na sua vida. Então Jesus amava todo mundo, se relacionava com todo mundo, mas ele tinha níveis de relacionamento e ele sabia o que dar para cada um. Acabava o trabalho com a multidão, vem aqui os discípulos. Isso é um tratamento diferenciado. Os discípulos eram mais próximos, comiam, viajavam, viu Jesus mais intimamente. E tem gente que ela é assim, a pessoa aparece na vida dela em 1 minuto. Tem gente que ela é tão frágil emocionalmente, espiritualmente, que não precisa a pessoa aparecer na vida dela nem 1 minuto fisicamente. Basta a pessoa mandar uma mensagem para ela no Messenger, um WhatsApp ou um direct, falar assim para ela: oi. Ela está tão carente que ela descobre toda a vida dela, ela dá toda a intimidade dela, ela dá tudo de precioso que ela tem para uma pessoa estranha. Tem gente que faz isso. Jesus não fazia isso não. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, os 12, outros retirar-vos? Então presta atenção. Então primeiro nível de relacionamento, multidão.
Segundo nível de relacionamento, discípulos. Terceiro nível de relacionamento, os 12, os apóstolos. Aí eu pergunto para você, quem era mais próximo de Jesus? A multidão, os discípulos ou os 12? Então Jesus não tratava todo mundo igual em relacionamento. A bispo, eu sou uma pessoa boa, a porta de casa está aberta para todo mundo. A tua, a minha não está não. Na minha casa só entra quem eu aprovo ou a Amanda aprova. Se na sua casa entra todo mundo, eu entro e saio na tua casa. Tem gente que você nem conhece, está comendo na tua mesa. Você sabe que tem gente que faz isso, deita na cama dela. Se está bagunçado assim para o lado de fora, está bagunçado assim também do lado de dentro. Tinha 12. Terceiro nível de relacionamento, os apóstolos. Marcos 3, 13 e 19, a escolha dos 12. No meio dos discípulos, ele escolheu quantos para ficar mais perto dele? 12. Mateus 10, 1, 4. Depois subiu o monte e chamou o que ele mesmo quis. Esses 12 vão ficar mais perto de mim. Esses 12 vão ser mais especiais. Esses 12 vão receber uma unção mais especial. Esses 12 vão ter uma atenção mais especial, um cuidado mais especial. Vão fazer viagens comigo que os outros discípulos não vão fazer. Vão ver coisas que os outros não vão ver. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar, pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Me fala o nome dos... Quais são os 12 apóstolos aí? João, Pedro, quem mais? Tiago. Você vê que a maioria de vocês não fala. André. Quase ninguém lembra do Bartolomeu. Quase ninguém lembra do Bartolomeu. Quase ninguém lembra do Tadeu. O Judas Iscariote todo mundo lembra porque traiu. Então você vê que Jesus tinha 12, mais próximo. Você não pode ter todo mundo mais próximo de você. Isso você aprende com quem? Com quem, gente? Com Jesus. Agora, caso você não saiba, Jesus entre os 12 tinha três que eram mais íntimos. Quarto nível de relacionamento, só para você ver como Jesus não tratava todo mundo igual. Entre os 12 tinha 3, os mais íntimos. Pedro, que era o líder, tinha um líder que era Pedro, Tiago e João. Somente esses 3 viram a ressurreição, por exemplo, da filha de Lázaro. Marcos 5,37. Olha que coisa interessante. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Ele chegou para os outros apóstolos falando assim: vocês não vão comigo. Tem certas coisas na sua vida. Você vê que hoje as pessoas assim compram um carro, ela coloca na rede social para todo mundo ver. Eu estava vendo um vídeo de um apresentador que ele falou uma coisa, que o que acontece? As pessoas pegam os bebês deles, as crianças, e coloca tudo que a criança faz na rede social. Só que a pessoa se esquece que hoje tem um monte de pedófilo, um monte de gente louca aí na internet, que consegue ver sensualidade em vídeo de criança, e usa esse vídeo de criança para coisas horríveis. Quer dizer, as pessoas estão pegando as coisas mais íntimas da sua vida, seus bebês, suas crianças, suas conquistas, tudo elas estão mostrando para todo mundo, tudo aberto, cada passo que ela dá. Por que as pessoas estão cada vez mais inseguras, cada vez mais doentes, cada vez mais psicóticas? A pessoa não sabe se relacionar. Tinha 3 mais íntimos. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. A transfiguração, quem viu? Foi os 12? A multidão viu a transfiguração? Os discípulos viram a transfiguração? Todo mundo viu a transfiguração? Não. Marcos 9, 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular, ele chamou eles a um alto monte. Você acha que isso não gerava ciúme entre os discípulos? Claro, mas Jesus sabia que certas coisas só 3 podia ver. No Getsêmani, Jesus levou quem? Só os 3, ficaram lá dormindo, mas só levou os 3. Agora, quinto nível, tinha um que era mais amado. Tinha um que era o mais íntimo dos íntimos, e todos os discípulos sabiam disso. Você sabe o nome dele? João 13, 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus, conchegado, juntinho, bem próximo, abraçadinho, pertinho, um dos seus discípulos. Quantos? Quanto estava conchegado com ele?
Um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Então deixa bem destacado que João era diferenciado no relacionamento com Jesus. E esse fez Simão Pedro um sinal. Pedro era o líder, mas Pedro não estava aconchegadinho com Jesus, porque Jesus deu a liderança para Pedro, mas um relacionamento de intimidade maior com João. Então lá na mesa da Santa Ceia, Pedro fez um sinal para João. Ô João, você que está aí abraçado com Jesus, você que está aí com a cabeça no peito de Jesus, fez Simão Pedro um sinal dizendo, pergunta a quem ele se refere, porque Jesus estava falando que ia ter um traidor entre eles. Então aquele discípulo, quem era esse discípulo? Quem era esse discípulo mais amado? O mais próximo. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Aí Jesus falou, olha a intimidade de João. Você não vai ler em Mateus, Marcos, Lucas e nem João, no Evangelho, que teve outro discípulo que podia colocar a cabeça onde? No peito de Jesus. Bem-aventurado foi João, que ouviu as batidas do coração que mais amou o mundo. Só ele. Quem estava aos pés da cruz com Maria? Pedro estava? Não. Tiago estava? Não. Mateus estava? Não. Nenhum deles estava. Quem estava? João. A quem Jesus confiou a tarefa de cuidar da mãe dele? O líder? Para Tiago? Para André? Para João. Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Diz que João pegou Maria e foi. Para quem foi revelado o Apocalipse? Para Pedro? Para Tiago? Qual é a maior revelação? É o Apocalipse. Foi para João. Todos os apóstolos tiveram martírio, morreram crucificados, morreram cerrados, morreram queimados. João foi o único que morreu de velhice. Já parou para perceber nisso? Para pensar nisso? Então Jesus tinha relacionamento de... Ele amava todo mundo. Deus manda a gente amar os nossos... Jesus manda você amar seus inimigos. Ele manda você amar. Ele não manda você se relacionar, você tem intimidade. Ele manda você amar, orar por ele. Sexto nível de relacionamento, meu Deus. Com quem mais Jesus se relacionava? Com Maria, com João, com quem que era? Com quem você acha que era? Com o Pai. Seu maior nível de relacionamento tem que ser com Deus. Seu maior nível de relacionamento tem que ser com o Pai. Então a gente vê, por exemplo... Lucas 4,42, tendo se levantado alta madrugada, ele acordava de madrugada, alta madrugada, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, saiu para um lugar deserto e ali orava. Ali não tinha João, ali não tinha Pedro, ali não tinha André, ali não tinha ninguém. Era ele quem? O Pai, porque o Pai era a prioridade. João 8,1, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. As multidões iam para casa, os discípulos iam para casa, os apóstolos iam para casa, Maria ia para casa, Jesus não ia para casa. Jesus ia para os montes da Oliveira, para o Monte das Oliveiras, ficar com quem? Com o Pai. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Não é a família, não é o trabalho, não é ninguém. É seu relacionamento com quem? Mateus 14:23. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Então Jesus sabia a hora de dar um chega para lá em todo mundo. Tem gente que ela não sabe ficar sozinha, ela não consegue ficar sozinha, ela não consegue se desconectar. Jesus era o homem mais ocupado que esse mundo já teve. Ele falou assim, opa, está na hora de eu ficar com o papai. Ele pegava e ia para o monte, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, e diz aqui, sozinho, só, e caindo a tarde, lá estava ele só. A gente aprende aqui, você tem que ter muito cuidado. Tem gente que fala, todo mundo é amigo dela. Para ser meu amigo, tem que passar por 2 provas. Primeira prova do deserto. Quando todo mundo te deixou e aquela pessoa ficou com você. Ninguém ficou com você, mas aquela pessoa ficou com você. Então é teu amigo, é tua amiga. Essa é a prova do deserto. Segunda prova, a prova do sucesso. Porque tem gente que ela suporta ver você mal, mas ela não suporta ver você bem. Foi só Isaac ter sucesso, foi só Isaac prosperar, que o amigo dele, o rei Abimeleque, chegou para ele e falou assim, vai embora, porque você já é mais poderoso do que nós. Tem gente que não vai criar problema com você quando você estiver no deserto, tem gente que vai criar problema com você quando você estiver no sucesso. Então amigo tem que passar por quantas provas? A prova do deserto e a prova do... Porque quem é teu amigo aplaude o teu sucesso, fica feliz com a tua vitória.
Foi teu amigo no deserto, é teu amigo no sucesso. É teu amigo no deserto, é teu amigo nos pastos verdejantes. Amém?